Muito bem, minha saudação a todos os alunos, a todas as alunas. Vamos fazer essa nossa primeira aula gravada de Direito Penal 1. Já tivemos um encontro síncrono em que foram dadas algumas indicações a respeito da nossa disciplina e agora cumpre efetivamente iniciarmos o conteúdo, a parte teórica do direito penal, do direito penal 1. O primeiro aspecto a ser tratado alude ao próprio nome, né? A questão terminológica ou nominalística mesmo acerca da nossa disciplina, porque há alguma dualidade, os autores referem isso nos manuais, acerca das expressões direito penal e direito criminal. É até curioso que essa dualidade em termos de nomenclatura, em alguma medida já sinaliza, grosso modo, qual é o conteúdo da nossa matéria, porquanto falar-se em direito criminal diz respeito aos crimes, né? A expressão criminal vem de crimes, e direito penal teria uma referenciabilidade mais aproximada com a pena, quer dizer, crimes e penas, basicamente é disso que trataremos, principalmente no avanço dos estudos de vocês. No começo, efetivamente, há uma parte, digamos, principiológica que se deve estudar e se deve prestar muita atenção e que vai determinar todo o correr dos seus estudos, mas de toda maneira essa dualidade se faz presente. Predomina, pelo menos no Brasil e em boa parte de outros países, falarmos em direito penal. Quer dizer, procurarão aí os livros, os manuais, e todos eles dizem curso de direito penal, manual de direito penal, lições de direito penal, e isso pelo fato, sobretudo no Brasil, de uma certa adstrição, de uma certa ligação com a própria lei, com a própria legislação, na medida em que nós temos um código penal, né? O código é chamado de Código Penal. Nem sempre foi assim, salvo equívoco, em 1830, nossa primeira legislação formalizada, em termos de direito penal, era o Código Criminal, tá? Era o Código Criminal do Império. Hoje em dia a gente fala em Código Penal. E isso se repete, de certa maneira, em outros países, pessoal. Por exemplo, na Itália também se fala direito penale, direito penal para os espanhóis. Na Alemanha, Strafrecht, que também significa direito penal. Provavelmente a exceção, acho que a exceção mais importante, embora aí com algumas questões da própria tradução que não vem ao caso, seria o modelo anglo-saxão ou o modelo americano em particular, porque lá se fala em criminal law, quer dizer, criminal law, e não algo como penal law, como se poderia cogitar. De toda maneira, essa é uma das várias diferenças entre um modelo calcado, digamos assim, no direito europeu, como é o nosso. Basicamente, as tradições jurídicas que mais importam para quem quer estudar a fundo o direito penal são as tradições jurídicas italiana e alemã. Tá? Essa é a nossa fonte primitiva, digamos assim, do direito penal. Porém, cada vez mais, na atualidade, nós estamos a receber a influência do modelo anglo-saxão, do modelo inglês e principalmente americano, que é o chamado modelo da common law, que é um modelo distinto do nosso, mas que tem aportado para o processo, mas também para o direito penal, muitos institutos. Por exemplo, não quero aprofundar isso agora, mas, por exemplo, esse modelo de soluções negociadas para o direito penal, como se tem hoje em dia no Brasil com o chamado acordo de não persecução penal,
está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, ou o chamado plea bargain, que embora nós não tenhamos ainda instituído no Brasil, foi discutido no pacote anticrime, e é uma pretensão basicamente no sentido de que o sujeito praticou um crime, ao invés dele ser julgado efetivamente pelo juiz, é possibilitado fazer um acordo com o Estado, fazer um acordo com o Ministério Público, e cumprir uma pena menor do que aquela propriamente prevista para o crime. Isso em diversas outras situações. Quer dizer, embora a nossa tradição seja uma tradição europeia, italiana e alemã, sobretudo, mas também portuguesa, digamos, cada vez mais o modelo americano vem produzindo influência sobre nós. De todo modo, o que eu queria lhes dizer nessa primeira parte é isso, que a dualidade em termos de nomenclatura, direito penal, direito criminal, não é errado falar direito criminal, ok? Mas em termos legislativos, e a nossa própria doutrina consagrou, como de resto em outros países do mundo, a expressão direito penal. Esse é o nome da nossa disciplina, dessa disciplina tão apaixonante, porque lida com aspectos muito singulares das pessoas, não é? com rupturas, com desvios e, de alguma maneira, também com uma perspectiva quase que de reajustamento, quem sabe, em algumas circunstâncias, permitam-me deixar o pensamento fluir, até mesmo de redenção. Se eu pudesse lhes dizer um livro, é extenso, é verdade, mas um livro que traduz um pouco essa perspectiva e cujo título tem um pouco a ver com essa ideia, ele poderia se chamar Crime e Pena, mas na verdade se chama Crime e Castigo, é essa obra magnífica do escritor russo Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, que traz um personagem, o Raskolnikov, que acaba, eu não quero dar spoiler aqui de maneira alguma, mas que acaba praticando um crime, e no desenvolvimento da obra a gente percebe o que é efetivamente o sentimento de culpa, aquilo que se apresenta no âmbito interior do sujeito e que é quase um pressuposto, digamos assim, para que ele se readeque, se reajuste. Sem esse sentimento interno é muito difícil. O direito penal lida com todas essas questões e é por isso que ele é fascinante. Em termos de conceito, a gente segue basicamente o conceito de Franz von Liszt, que é um autor alemão muito importante, final do século XIX, e von Liszt dizia que o direito penal é o conjunto de prescrições emanadas do Estado. Vejam que aqui já há uma questão em termos de fonte, que nós vamos estudar na nossa próxima aula, portanto, já vale essa referência micro por hora. O direito penal é emanado do Estado sempre. Então, é o conjunto de prescrições emanadas do Estado que ligam ao crime como fato, a pena como consequência, a pena como consequência. Conjunto das prescrições emanadas do Estado que ligam ao crime como fato, a pena como consequência. Isso é uma definição razoável de direito penal e que, entretanto, não esgota todo o âmbito do direito penal por algumas razões que eu vou lhes mencionar brevemente. A primeira delas é que o direito penal não é apenas um conjunto de prescrições que ligam ao crime como fato, à pena como consequência, na medida em que também o direito penal estabelece conceitos de justificações de conduta, como, por exemplo, a legítima defesa, como, por exemplo, o estado de necessidade, que vocês vão estudar no decorrer do curso de vocês. Também o direito penal possui as chamadas normas explicativas, por exemplo, o artigo 327 do Código Penal, que dá o conceito de funcionário público para aqueles casos de crimes, são chamados crimes funcionais,
em que a condição de funcionário público é um pressuposto, por exemplo, peculato, corrupção passiva. Por uma outra razão, também a definição de von List é parcialmente correta apenas. É que nem sempre ao crime como fato ligar-se-á a pena como consequência. Por quê? Porque há situações em que ao crime como fato ligar-se-á como consequência a chamada medida de segurança. Repito, estudarão isso, essa é uma aula introdutória. O que é medida de segurança? Medida de segurança é a sanção penal aplicada ao inimputável. Se eu quisesse simplificar as coisas, eu lhes diria: medida de segurança é a sanção penal aplicada àquela pessoa com desenvolvimento mental incompleto, com desenvolvimento mental retardado, com desenvolvimento mental que não lhe permita entender o caráter ilícito do fato praticado. Em outras palavras, daquela pessoa que, aspas, é tida por louco. Um esquizofrênico, por exemplo, que mata alguém dizendo-se guiado por computadores. Isso acontece. Eu próprio, na minha atividade de magistrado, uma vez interroguei um sujeito que era esquizofrênico e no início da sua fala, essa é uma característica dos esquizofrênicos, ele conversava e respondia as perguntas como qualquer um de nós, e a partir de um momento ele entra numa realidade completamente paralela e diz que realmente tinha ouvido um rádio que estava na cabeça dele determinando que ele praticasse um crime brutal, como de fato praticou contra uma criança na praça da cidade. Enfim, o que importa dizer é que no caso dos inimputáveis, no caso das pessoas que tenham, na forma do artigo 26 do Código Penal, esse desenvolvimento mental prejudicado, o que se tem é uma medida de segurança e não uma pena. O que é a medida de segurança? Sim, uma definição simples. Medida de segurança é ou a internação num hospital psiquiátrico ou um tratamento ambulatorial. O sujeito passa a ser obrigado a consultar um médico, a frequentar um profissional dessa área. Portanto, quando um louco pratica crime, ele não vai para a prisão, tá? Então ele não recebe pena, ele recebe medida de segurança. De outra parte, há casos em que, aspas, aí, o crime é praticado por outro tipo de pessoa inimputável. Qual? Um menor de 18 anos. Vocês sabem que no Brasil, quem é menor de 18 anos não está inserido no que chamamos de conceito de imputabilidade penal. Portanto, não se pode atribuir uma conduta ao menor de 18 anos da mesma maneira que se o faz para uma pessoa maior de 18. Isso é um critério puramente biológico no Brasil. Em outros países há variações, há países em que a idade é menor, há países em que há avaliações para verificar se aquela pessoa tinha ou não condições de entender o que estava fazendo. Sabemos que trata-se de um tema, digamos, que suscita discussões importantes. Há aqueles que defendam a redução da idade penal, há aqueles que entendem que ela não deve ser reduzida e tudo deve estar como está, deve permanecer como está, e finalmente aqueles, é o meu caso, que defendem que a idade penal não deveria ser reduzida, porém os prazos de internação, naqueles casos de crimes, entre aspas, praticados por adolescentes, deveria ser elevado, porque o máximo é 3 anos atualmente. Isso é uma discussão que podemos ter no nosso encontro para dúvidas, e que, de resto, vocês verificarão no decorrer do curso. Por agora, basta me dizer que, no caso dos inimputáveis por conta da idade, vale dizer, aqueles que têm menos de 18 anos, também ao fato definido como crime não se liga uma pena. Liga-se aquilo que chamamos de medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Que pode ser ou uma prestação de serviços à comunidade, ou uma liberdade assistida ou vigiada, quer dizer, algum tipo de acompanhamento por determinado profissional,
ou até mesmo a internação, que é algo muito similar à prisão, porém com esse prazo mais escasso e com reavaliação, prazo máximo de 3 anos, e com reavaliações periódicas a cada 6 meses, que eventualmente podem fazer com que o sujeito seja liberado. Tá? Então, eu apenas estou dizendo que a definição de von List é boa, porém não é completa. E dei algumas razões pelas quais ela não é completa. E é sempre bom lembrar, pessoal, o seguinte: a gente fala de direito penal e isso nos traz a ideia de pena, e quando a ideia de pena nos vem à mente, logo pensamos em prisão, ou seja, em pena privativa da liberdade, em pena privativa da liberdade. Porém, hoje em dia, o conjunto de penas que nós temos no nosso sistema jurídico vai muito além das penas privativas de liberdade apenas, ok? Nós temos diversos tipos de penas hoje em dia. Por exemplo, as chamadas penas restritivas de direito. O sujeito paga uma prestação pecuniária. No jargão popular, isso é conhecido como a entrega de cesta básica. Ou o sujeito vai prestar serviços à comunidade. Vai trabalhar numa escola, vai trabalhar num hospital, vai trabalhar em algum órgão público, sempre substituindo essas penas restritivas de direito, substituindo a privação de liberdade, quer dizer, uma espécie de minimização do encarceramento, e que no Brasil tem uma extensão bastante grande, porque diz respeito aos crimes cuja pena não supere 4 anos de prisão. Quer dizer, qualquer sujeito que for condenado a uma pena inferior a 4 anos de prisão, desde que esse crime não possua violência ou grave ameaça, se ele for condenado a uma pena inferior a 4 anos de prisão, essa pena é, a rigor, substituída por restritivas de direitos. E mais, há também, como pena criminal, como pena, a multa. Tá? Há determinados crimes, são poucos, é verdade, mas há determinados crimes cuja sanção é exclusivamente a de multa. Ou, em alguns casos, a pena de multa se agrega, se acresce, se soma à pena privativa de liberdade. Pena de multa essa que representa o pagamento de um determinado valor, que varia aí, se vocês vão estudar depois, entre 10 e 360 dias multa, sendo que cada dia multa pode ser fixado entre 1/30 do salário mínimo e 5 salários mínimos. Isso se estuda no outro âmbito do direito penal. Mas o que eu estou querendo mencionar, portanto, é que há uma variedade de penas. O direito penal não se restringe às penas privativas de liberdade. Inclusive, hoje, isso é mais verificável na medida em que, para determinados crimes, no Brasil, basicamente, apenas para os crimes ambientais, mas noutros países, para vários tipos de crime, as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, podem ser também tidas como autoras de crimes. Autoras de crimes. Quer dizer, aquela empresa que produz, sei lá, refrigerante, jogou dejetos no rio tal e poluiu fortemente. Crime ambiental a ser imputado à própria empresa. Nesse caso, obviamente, a pena não vai ser de prisão, não vai compreender uma empresa. Então, é intuitivo que quando o direito penal passa a abarcar crimes cometidos por pessoas jurídicas, que a sanção não vai ser a de prisão, né? Que a sanção não será privativa de liberdade. Mas quando isso aparece, quando essa discussão se coloca, eu queria fazer essa reflexão com vocês. Quando essa reflexão se coloca, nós devemos nos indagar, e essa é uma questão, digamos, quase que filosófica, de filosofia do direito penal, nós devemos nos indagar, então, afinal, qual é a diferença da pena criminal para as outras sanções jurídicas? Para as outras sanções jurídicas. O aluno vai perguntar, mas de que sanção jurídica o professor está falando? Bom, vamos lá. Se você está com o teu carro e ultrapassa o sinal vermelho, você não praticou crime.
não há crime. Por quê? Nós veremos depois numa aula específica, que eu quero que seja uma aula integralmente dedicada a isso, mas nós veremos que o direito penal está vinculado ao princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o define. Então, a primeira resposta aí a ser dada é, olha, passar o sinal vermelho não é crime porque não está previsto como tal em lei. Mas não só. No decorrer dos nossos estudos, sobretudo a partir da terceira aula, eu quero crer, vocês vão perceber que esse processo de criminalização de condutas não é meramente uma vontade do legislador, do poder legislativo. Quer dizer, não é só o poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado, estabelecerem amanhã que passar o sinal vermelho é crime, porque talvez não seja constitucionalmente adequado, não seja adequado para a nossa ordem jurídica fazê-lo. Por quê? Porque, ora, para uma conduta ser tida como crime, além da vontade do legislador em incriminar essa conduta, é necessário que ela preencha alguns requisitos. Por exemplo, sei lá, ela tem que ter um mínimo de ofensividade, ela não pode ser resolvida por outros ramos do direito, precisa ter uma certa idoneidade. O processo de incriminação de condutas requer alguma idoneidade. A atividade do Poder Legislativo na incriminação de condutas não se faz livre de qualquer peia. Há limites constitucionais em geral, sobre os quais nós trataremos adiante. Mas vamos lá. Se você estaciona o teu carro num lugar proibido, do mesmo modo, você é multado, mas essa multa não é criminal, não se trata de crime, é uma multa administrativa. Como ocorre, sei lá, se eu, por alguma razão, derrubo o teu computador de maneira negligente, eu não pratiquei crime, porque não há crime de dano culposo, mas eu tenho que te indenizar, né? Se eu cometo determinada conduta, eu posso ser... No condomínio, tá, pessoal? Eu moro num condomínio, ok? Se no condomínio você, sei lá, na piscina, não é possível descer na piscina do condomínio com garrafa de vidro. E aí você desce com a garrafa de vidro, você vai ser multado. Portanto, há sanções para além das penas criminais. As penas criminais são um tipo de sanção que aparece no ordenamento jurídico, mas há várias outras sanções administrativas, civis, empresariais e tributárias e assim por diante. A questão é saber o que distingue, o que faz a sanção ser uma pena criminal. Primeiro, a previsão legal, né, como consequência de um crime. Mas, sobretudo, uma certa, aspas, aí, shame, ou seja, uma espécie de estigma ou vergonha. Tá? A sanção criminal, a pena criminal, ela tem um caráter estigmatizante que lhe é inerente, estigmatizante no sentido de produzir na comunidade uma espécie de desapreço para com a pessoa que a sofre. Tá? Então, se eu chegar aqui em sala de aula falar para vocês, olha, pessoal, poxa vida, eu estava com pressa de chegar em casa para gravar essa aula e parei meu carro num lugar proibido, onde eu não podia estacionar e fui multado. Vocês vão olhar e vão falar, tá, o professor foi multado. Faz parte. Agora, se eu lhes disser que fui condenado por um crime, a sensação que se produz em cada um de vocês, ela é distinta. E justamente isso revela que o direito penal possui, como inerência sua, um caráter estigmatizante. Ele gera esse sentimento de shame, uma espécie de vergonha, uma vergonha uma vergonha de parte de quem está inserido no sistema penal, mas também uma espécie de desapreço por parte de quem vislumbra essa pessoa que está inserida no sistema penal. Tudo isso a indicar que realmente a incidência do sistema penal, do aparato penal, ela deve ser minimizada para aquelas situações que realmente sejam necessárias, na medida em que
o sujeito que está inserido no bojo do direito penal como acusado, ele padece de algo que transcende a própria pena. Por quê? Porque é inerente à pena algo consistente no seu, digamos, no rebaixamento do seu conceito perante as pessoas. E isso é sempre muito difícil de recuperar, é algo significativo, e sabendo, repito, que se trata de algo inerente à própria pena criminal, é que nós devemos defender a ideia de um direito penal que seja balizado, né? Ele que não seja efetivamente muito expandido, embora haja um setor da vida social que realmente cobra a incidência do direito penal, ainda que com essas características, tá? Portanto, daqui a pouco eu vou falar das características do direito penal, logo na sequência, e a primeira delas é essa: o direito penal é estigmatizante. O direito penal é estigmatizante. Alguns conceitos brevemente, tá? Os autores mencionam que nós temos um chamado ius poenale, que seria JUSPOENALE, que é o direito penal objetivo. É o direito penal do Código Penal e das leis penais extravagantes ou esparsas, quer dizer, aquele conjunto de leis que também definem crimes e estabelecem penas. Vários setores da vida hoje estão regrados em leis penais esparsas. Por exemplo, a lei que trata dos crimes de arma de fogo, a lei que trata dos crimes de droga, o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação ambiental, a Lei Maria da Penha, para ficar só em alguns exemplos. Todos esses crimes não estão no Código Penal, eles estão em leis extravagantes, em leis esparsas, numa espécie de microcosmos do direito penal. Portanto, o sistema penal, o direito penal, ele não está restrito ao que é previsto no Código Penal. Existem diversas leis que também consagram e trazem matérias do direito penal. De outra parte, nós temos, junto desse chamado ius poenale, nós temos o chamado ius puniendi. Ius puniendi, J-U-S, espaço, P-U-N-I-E-N-D-I. É o chamado ou tido como direito penal subjetivo, né? Se o ius poenale, como a descrição das condutas criminosas e das penas respectivas, é o direito penal objetivo, nós temos também o direito penal subjetivo, como sendo o ius puniendi. Ele é pertencente, o titular do ius puniendi é o Estado. Estado no conceito mais amplo, tá? Quando o professor fala Estado aqui, ele não está falando do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais. Ele está falando de Estado num conceito maior, enquanto, digamos, ator político, né? Enquanto nação politicamente organizada. O Estado brasileiro, tá? Então, o titular do ius puniendi é o Estado, é o poder público, É uma expressão, de certa maneira, contestada hoje em dia, tá? Porque quando se fala em ius puniendi, isso, na tradução mais literal, significaria direito de punir. Portanto, é o direito de punir que o Estado possui. E alguns autores mencionam que, na verdade, não se trata de um direito, se trata de um poder-dever, de um poder-dever do Estado, no sentido de punir quem viola a lei penal. De maneira que não é um direito, porque quando se fala em direito, o direito é sempre algo que está sujeito à potestade do seu titular. Vale dizer, eu tenho direito a algo, eu tenho direito a R$1.000 que eu emprestei a algum de vocês. Eu posso cobrar ou não. Portanto, é uma espécie de prerrogativa. Essa é a ideia de potestade, né? Eu exerço ou não o meu direito. Se eu fosse obrigado a exercê-lo, ele já deixaria de ser direito e tornar-se-ia obrigação. Ao passo que o ius puniendi, a rigor, seria um poder-dever. Vale explicar novamente, trata-se de uma incumbência estatal da qual o Estado não pode abrir mão.
Mas esse conceito serve para algumas coisas, esse conceito de ius puniendi ou de direito penal subjetivo. Primeiro, para apontar-lhes que o monopólio do poder de punir, é do Estado. É do Estado. Vale dizer, naquela evolução do direito penal que eu quero crer vocês já estudaram, de vingança privada, em que cada uma das pessoas ia atrás dos seus próprios interesses e punia, consoante as suas regras, quem tivesse infringido as leis da comunidade, da tribo ou do clã, para uma espécie de vingança comunitária, até chegarmos num conceito de vingança pública, seja lá o que isso queira dizer, mas o fato é que hoje em dia é indiscutível que o monopólio do poder de punir pertence ao Estado. E isso é importante, primeiro, para romper com qualquer ideia de vingança privada, né? As pessoas não podem chamar para si a responsabilidade que cabe ao Estado. Agora, por outro lado, se isso é verdadeiro, nós também devemos apontar que o exercício do ius puniendi estatal, o exercício do poder-dever de punir do Estado, deve, em alguma medida, observar os interesses das vítimas ou dos familiares das vítimas. Noutros termos, essa é uma ideia, inclusive de autores como Luigi Ferraioli, que é um dos grandes articuladores do chamado garantismo penal, que vocês já devem ter ouvido falar algo e ouvirão no decorrer do curso. É uma concepção teórica importante, embora com algumas críticas que se possa fazer, mas essa ideia que eu apresentarei é muito válida. O que Ferraioli diz é que, ora, é necessário que a pena criminal, em alguma medida, satisfaça os interesses da vítima e de seus familiares, das pessoas que lhe são próximas, justamente para atuar contrafaticamente, ou seja, para desestimular os sentimentos irracionais de vingança que brotam quando alguém ou alguém próximo a alguém é vítima de um crime. Okay? Então, se a pena, por um lado, não deve ser demasiada e não deve instrumentalizar o sujeito que praticou o crime, por outro lado, ela não pode desconsiderar a vítima ou os seus familiares, num caso de morte, por exemplo, em ordem da que sejam, e essa é uma ideia importante a respeito da imposição das penas. No fundo, a imposição da pena ou o monopólio do ius puniendi pelo Estado minimiza a violência nas relações sociais. Vale dizer, as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos. Recomendo aqui que vejam um fantástico filme argentino que traz um pouco essa ideia, tá? Mas vocês precisam ver o filme, depois a gente dialoga, porque se eu falar muito aqui eu vou estragar o que é essencial, não sei se já viram ou não, espero que alguns sim. O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos é um filme argentino que traz um pouco dessa ideia. E assistam o filme, depois nós conversaremos. Tá, pessoal? Porque, assim, digamos, as relações no âmbito do direito, elas podem se dar, grosso modo, de duas maneiras. Primeiro, no modo como se apresenta entre os particulares, entre mim e você. Tá? Eu te empresto R$1.000, você não me paga, eu vou e te cobro. Isso é uma relação privada, tá? É uma relação que se institui ou se dá no plano horizontal, entre pessoas iguais. No âmbito do direito penal e de outras matérias, isso valeria também para o direito tributário, por exemplo, a relação não está estabelecida entre pessoa com pessoa, e sim de pessoa para com o Estado. Pessoa para com o Estado. Isso significa que a relação entre o Estado e o particular, ou a relação entre o Estado e os seus súditos, é uma relação que se faz a partir de uma certa ideia de imperium, ou seja, o Estado tem o poder, tem a prerrogativa
de determinar-nos a realizar condutas, muitas vezes contra a nossa própria vontade. Quer dizer, ninguém vai preso porque quer. Né? A instituição de normas nessa relação vertical entre o Estado e os particulares, ou entre o Estado e os súditos, encerra um pouco essa, digamos, essa capacidade que o Estado tem de determinar que nós realizemos coisas, às vezes, contra a nossa vontade. Sei lá, em outras matérias vocês vão ver que o Estado simplesmente pode desapropriar a casa de uma pessoa porque vai construir uma estrada ou qualquer coisa assim. Claro que indeniza, mas de toda maneira a pessoa pode não querer sair de lá. Uma outra bipartição aqui é que nós temos o chamado direito penal substantivo ou material, que é o direito penal das leis penais, do Código Penal, das leis esparsas, quer dizer, são os crimes e as penas, mas nós também temos, junto com esse direito penal substantivo ou material, o chamado direito penal adjetivo, ou direito penal formal ou direito processual. Quer dizer, o direito adjetivo formal é o direito processual, que possui um caráter, vocês estudarão depois, instrumental, ou seja, é por intermédio do processo, eu sei que eu falei isso no nosso encontro síncrono, estou explicando melhor, é por intermédio do processo que o direito penal vai ser aplicado. Tá? Quer dizer, muitas vezes um crime é praticado agora em 2021 e o sujeito vai receber a pena em 2025. Por quê? Porque no meio entre o crime e a pena há o processo, tá? Que se destina à aplicação do direito penal. A aplicação do direito penal. Então, o direito penal substantivo ou material e o direito penal adjetivo, formal ou processual, que tem esse caráter instrumental. As características do direito penal. Primeiro, é público. Já mencionei, está instituído numa relação vertical que se dá entre o Estado e as pessoas, entre o Estado e os seus súditos. Segundo, ele é normativo, ou seja, o direito penal decorre de normas, de preceitos jurídicos, basicamente de lei. Isso é importante, nós vamos estudar, repito, o princípio da legalidade e veremos a importância da lei para o direito penal. É a fonte formal do direito penal, é a lei. O que significa que não há direito penal que decorra de costumes, não há direito penal que decorra de concepções sociais, etc. Terceira característica, o direito penal é valorativo, ou seja, embora derive de normas, as normas penais encerram concepções de valor, concepções axiológicas, concepções, por assim dizer, de demonstração de interesses estatais. Por exemplo, o Código Penal trata dos crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio. Tudo isso são bens jurídicos, que possuem uma carga axiológica, uma carga valorativa. E uma carga valorativa que, em boa medida, e aqui eu já vou para uma outra característica do direito penal, uma carga valorativo-axiológica que, em boa medida, alude à cultura. Direito penal também é cultural. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se eu perguntar para qualquer um de vocês que crime é punido mais gravemente, se é a injúria, ou seja, a ofensa à honra de alguém, ou o homicídio, todos vocês vão dizer é o homicídio. Porque nós vivemos num tempo em que, evidentemente, a vida se dá mais valor do que a honra. Isso poderia ter sido diferente em outras épocas. Por exemplo, uma injúria, em determinado período da história, gerava o desafio para o duelo, para que nós fôssemos duelar em algum lugar. E o duelo é um tema que pertence ao passado, mas pertence com muita consistência, com muita incidência.
a própria valoração do patrimônio é variável no decorrer dos tempos. E o direito penal é cultural também pelo fato de que, em alguma medida, ele é tributário das concepções daquele momento, das boas, das ruins e das horrorosas. Das boas, das ruins e das horrorosas. Por exemplo, nós vimos, inclusive, no nosso encontro síncrono, foi falado até do filme que um aluno colocou no chat, se eu não me engano, que é o Teoria de Tudo, de um sujeito que desvenda para a Inglaterra, ele desvenda todo o sistema de comunicação dos nazistas, mas depois ele é condenado criminalmente ou qualquer coisa assim, porque ele era homossexual. Na Alemanha, até 1975, era incriminada a prática de atos homoafetivos em alguns estados americanos até muito recentemente. Quer dizer, embora seja hoje, nós olhando para isso, obviamente dizemos que é absurdo, completamente absurdo, porém fazia parte de uma determinada concepção da época, rechaçável, vejam bem, repugnante aos olhos de hoje, mas que naquela época as coisas eram assim e o direito penal atendia aquele reclamo. Outro exemplo é a situação das mulheres. Situação das mulheres. Hoje em dia, nós vivemos uma época em que os crimes contra as mulheres, e adequadamente, têm sido muito discutidos. Tem havido uma ampliação do direito penal, seja na Lei Maria da Penha ou em outras normas. A violência psicológica contra a mulher foi recentemente incriminada, no sentido protetivo para com as mulheres. Isso é um dado do nosso momento atual, quer dizer, é um dado da nossa cultura, nesse caso positivo, porquanto alude a um grupo que sempre foi, ou cujo correr da história sempre demonstrou uma espécie de opressão doméstica que é horrorosa. Hoje a gente pelo menos consegue enxergar isso, o direito penal vem e abraça a causa. Código Criminal de 1890, pessoal, que foi o primeiro código criminal depois que nós tivemos a proclamação da República em 1889, mas a abolição da escravatura em 1888, ele incriminava a capoeira. A capoeira, aquele misto de luta e de dança, era tida como crime. Uma espécie de maneira de punir-se os negros que estavam ali exercendo algo pertencente à sua cultura, à sua maneira de se expressar, e era punida, era crime no Código Penal. Veja, era uma dimensão daquela visão de época absurdamente terrível. Hoje chega a ser impossível, chega a ser quase que é muito difícil mesmo nós olharmos e imaginarmos uma época em que a apropriação de pessoas por outras, os castigos físicos terríveis. Há pouco li o segundo volume do livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão, já havia lido o primeiro. São livros muito interessantes e que mostram o quão absurdo era isso. Para terem uma ideia, no primeiro volume tem uma passagem que me marcou profundamente, que os navios negreiros que vinham da África para o Brasil, no decorrer do tempo, os tubarões passavam a nadar perto deles, tamanho era o número de pessoas negras que eram jogadas ao mar, já mortas ou para morrer. Quer dizer, é uma coisa brutal, assim, e que o Brasil resolveu muito mal. Vamos combinar, né? Infelizmente, a nossa situação ainda deriva muito dessa época, e a criminalização da capoeira é um exemplo disso, né? Os negros foram libertos, vamos colocar dessa maneira, mas não houve nenhuma inserção econômica, não houve nenhuma forma de acolhimento. Então a música do cantor Lobão, em que ele dizia, né, que a favela era a nova senzala, né? E de alguma maneira, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a capital na época, isso se apresentou mesmo, e é uma dívida eterna que os brasileiros temos
as pessoas que foram trazidas da África para cá. Mas os crimes sexuais, pessoal, acreditem, quando eu estava na faculdade como vocês, e o meu professor, lendo o Código Penal, ele dizia o seguinte: Orlando, a punibilidade do estuprador se extingue se ele se casar com a vítima. Olha, era isso, estava previsto no artigo 107 do Código Penal. Quer dizer, o sujeito estuprou a mulher, mas se ele se casou com ela, ele não vai ser punido. Quase a sinalizar que para a mulher, casar-se com quem praticou tamanha ignomínia, tamanha violência, era um modo, aspas, aí, de reparar a sua honra, reparar a sua imagem. Isso, obviamente, foi revogado, mas, repito, estava no Código Penal quando eu era estudante de direito, não faz tanto tempo assim. O adultério, o artigo 240 do Código Penal, até pouco tempo era considerado crime, tá? Praticar adultério, relação extraconjugal. E nos códigos antigos, 1890, por exemplo, havia uma distinção. O adultério para a mulher era punido se ela tivesse mantido uma relação sexual só extraconjugal. Tá? Bastava que ela mantivesse uma pulada de cerca. Para o homem, não. Ele só respondia por adultério se ele tivesse uma teuda e manteuda, ou seja, se ele tivesse uma relação extraconjugal estável. A mera pulada de cerca para o homem não era crime. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar são dados que comprovam que o direito penal possui uma certa ligação com o universo cultural em que se insere e, evidentemente, vocês, quando estiverem dando aula, daqui a alguns anos, provavelmente vão falar de situações do presente que na época, no futuro de vocês, já serão completamente obsoletas e que, de algum modo, hoje a gente trabalha com alguma naturalidade. Quais são essas questões? Não sei. Talvez a temática da violência contra os animais, talvez a temática da proibição do consumo de drogas, o consumo de drogas para consumo próprio, talvez enfim, há um universo aí de questões que nós poderíamos tratar, o próprio tema do multiculturalismo, ou seja, dessas pessoas, dos imigrantes que têm ingressado, sobretudo em território europeu, levando as suas práticas, e se discute muito em que medida o Estado pode ou não incriminar isso, envolve, é uma discussão que nós podemos tirar nas dúvidas, tá? Porque o meu tempo está quase se esgotando, mas a questão, por exemplo, do uso de burcas, a questão, sobretudo, da excisão do clitóris feminino, que eu acho terrível, é algo e que pertence, entretanto, a determinados âmbitos culturais, e quando essas pessoas vão para a Europa, elas são punidas criminalmente por isso, eu inclusive entendo que corretamente punidas, porque me parece uma prática inaceitável, mas isso é discutível dentro da temática do chamado multiculturalismo. Para concluir, direito penal, características do direito penal. Falei que ele é público, que ele é cultural, que ele é normativo, que ele é valorativo. Ele também é finalístico, ou seja, persegue determinados objetivos, objetivos que podem ser de pacificação social, de proteção de bens jurídicos, isso nós veremos na sequência, mas ele também é constitutivo, vale dizer, há determinadas condutas que são recolhidas pelo direito penal e tornadas crimes independentemente de uma base que haja por detrás, tipo o homicídio é um crime que, digamos assim, o direito penal sanciona como uma espécie de reforço de outros ramos do direito que não dão conta da gravidade que é uma conduta como a de matar alguém. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, do tráfico de drogas, na realidade é o próprio direito que estabelece quais são as substâncias de caráter entorpecente. Vale por dizer, há substâncias que são altamente produtoras de determinadas reações e que não são tidas como crime, sei lá, a cachaça, por exemplo, e outras são tidas como crime. Então, nesse aspecto, o direito penal tem um elemento também
constitutivo. E, por fim, o direito penal é coercitivo, vale dizer, ele ameaça de pena. Ele ameaça de pena, vale explicar isso. A coerção é uma espécie de ameaça em potencial. A coerção é a coação em potência. A sanção estatal virá se a norma for descumprida. É por isso que essa norma é coercitiva. A pena paira sobre cada um de nós. Existe o direito penal abstrato. Ele está aí, matar alguém, furtar, roubar. Se ninguém realizar nenhuma dessas condutas, essa sanção fica meramente impotência. Ela fica potencializada, ela fica pairando, ela não recai sobre cada um de nós. Se o crime for praticado, aí ela recai. Portanto, que é uma coação em potencial, e é por isso que se diz que o direito penal é coercitivo. Certo, pessoal? Ficamos aí com essas considerações e na próxima aula nós vamos seguir com o nosso direito penal 1. Bons estudos e um grande abraço a todos.